Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Nós queremos compartilhar com você esse devocional. Eu creio que a palavra de Deus ela é poderosa, nela existe todas as condições para nós sermos curados, nós sermos livres, nós sermos avivados. Na palavra de Deus a salvação, e é essa palavra que eu quero compartilhar com você, o poder sobrenatural da palavra de Deus. E como tema, eu quero pegar essa primeira parte para falar sobre o conhecimento de Deus. Lá no livro de Oséias, no capítulo 6, no versículo de número 3, disse assim a palavra de Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha que lindo é a parte A desse versículo. É um chamado de Deus para nós em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E uma das primeiras coisas que nós podemos notar é que o chamado de Deus, ele é contínuo e progressivo. Nós não podemos nos conformar com o conhecimento que nós temos hoje a respeito de Deus. Sempre, quando nós falamos sobre Deus, nós falamos sobre uma grandeza infinita. É claro que o que nós conhecemos de Deus é muito pouco diante da grandeza dele. E o conhecimento de Deus, ele é sempre contínuo. Talvez hoje você conheça algo a respeito de Deus e já está conformado com o conhecimento que você tem. Não sei se você talvez não tenha experimentado absolutamente nada a respeito de conhecer a Deus. Porém, o que a palavra de Deus nos diz que o conhecimento sobre ele deve ser contínuo e progressivo. Nós devemos ter continuidade e progressividade, sempre crescer no que se diz respeito ao conhecimento de Deus. Existe uma passagem bíblica que fala que a glória de Deus era como as águas que cobrem o mar. Então nós podemos submergir e mergulhar a respeito da presença de Deus em uma profundidade, sair de níveis superficiais e conhecer cada vez mais dentro do coração de Deus. Por isso, não se conforme com o conhecimento que você tenha dele hoje. A luz, o entendimento, o conhecimento que nós temos a respeito da presença dele quer aumentar cada vez mais na nossa vida. E é interessante também nós pontuarmos aqui nesse devocional, a pergunta que nós fazemos é: como eu posso conhecer a Deus? Quais são as maneiras que eu posso conhecer, já que eu tenho esse chamado de conhecer cada vez mais Ele, já que Deus é tão grande, tão profundo, e eu posso conhecer cada vez mais dele, então como eu posso conhecer a presença de Deus? Número 1, eu posso conhecer a presença de Deus através das coisas criadas. A criação revela quem Deus é. Se você quer conhecer a respeito de Deus, você pode olhar para as coisas que Ele criou, e a criação revela quem é o Senhor, qual é a força do seu poder. Nós podemos conhecer muito a respeito de Deus através da criação. O próprio Jesus uma vez nos ensinou a olhar para os lírios do campo. Jesus uma vez querendo ensinar os seus discípulos sobre a paternidade de Deus, conhecer o lado de Deus como Pai, ele apontou para a criação e disse: olha para a criação, olha os lírios do campo, olha os passarinhos. E ele mostrando ali a criação, querendo revelar para os discípulos a paternidade de Deus, dizendo assim: olha, se Deus, Ele criou e cuida dos lírios do campo e dos passarinhos, quanto mais de vocês, o Pai sabe que vocês também têm necessidade. Uma forma de nós conhecermos quem é Deus pode ser revelado através da natureza. Quando você olha o céu e contempla as estrelas, o sol, a lua e tudo que neles há, talvez você consiga entender como Deus é grande. E tudo foi criado somente pela palavra que saiu da boca dele. Mas é tão interessante, quando nós olhamos para a criação de Deus, nós vemos a grandeza dele, nós vemos a perfeição dele, desde aquelas coisas mais grandes, quanto também o Deus que criou uma formiga. Olha que simplicidade! Um Deus tão grande, tão poderoso, criou insetos ou criou coisas que são tão pequenas aos nossos olhos. Isso quer dizer que esse Deus também é um Deus de detalhes.
É um Deus que também olha para as coisas pequenas. É um Deus que sabe conhecer até o mais profundo daquilo que os nossos olhos não podem enxergar. Ele sim pode. E a criação sim pode nos revelar aspectos e atributos de quem Deus é. A segunda maneira de conhecer a Deus são as Escrituras. Se você quer conhecer a respeito dele, de Gênesis a Apocalipse, está aqui revelado quem é Deus, aquilo que agrada a Ele, aquilo que desagrada a Ele. Quando você olha para as Escrituras, você pode entender atributos a respeito de Deus. Poucas pessoas, aliás, a Bíblia, ela é um dos livros mais vendidos do mundo, talvez o mais vendido do mundo. Porém, não é o mais lido do mundo. Tem muitas pessoas que têm a Bíblia dentro da sua casa, mas elas não leem a Bíblia. Se você quer conhecer a respeito de Deus, as Escrituras apontam quem Ele é. Quando nós lemos as Escrituras, nós vamos enxergar aqui também a revelação da pessoa de Jesus. Jesus, no Antigo Testamento, ele está como sombra, né? Nós vemos Jesus aqui em símbolos, mas no Novo Testamento ele completamente revelado. Se você quer conhecer a respeito dele, leia as Escrituras, medite nela, abra sua Bíblia, começa a ler ali os evangelhos, o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, e você vai conhecer cada vez mais a respeito de quem é Deus. Se você tem esse desejo intenso, eu sei que o Espírito Santo, e você tem que chamar Ele, né, para esse momento do seu devocional, para o seu momento de ler a Bíblia, dizer: Espírito Santo, eu quero ler as Escrituras com o teu olhar, me dá entendimento para me conhecer cada vez mais a respeito de Deus. Deus está revelado nas Escrituras. Terceiro ponto, eu posso conhecer a Deus através de Jesus. Jesus é a revelação de um Deus invisível. As palavras de Jesus, as ações de Jesus, o que Jesus fez por nós, revelam o Deus Pai, revelam Ele como Deus, ainda que Ele assumiu a forma humana, mas Ele não deixou de ser Deus. Nós podemos conhecer a Deus através de como Jesus caminhou nessa terra. Talvez você leia os 4 evangelhos, que são a pintura, o retrato mostrando quem é Jesus para nós, e quando nós vemos Jesus, nós vamos ver a manifestação do Deus eterno. Se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus. Busque conhecê-lo, seja através dos evangelhos, busque conhecê-lo em oração, busque conhecê-lo através da proclamação da palavra. Eu tenho certeza que se você está conosco nesse devocional, quando nós proclamamos a palavra aqui, é para que você conheça Jesus, e quando você conhece Jesus, você conhecerá a Deus. E a quarta forma de nós conhecermos a Deus é através de uma experiência sobrenatural. Pessoas tiveram um encontro pessoal com Deus através de uma experiência sobrenatural. A Bíblia relata vários homens e mulheres que tiveram experiências pessoais e sobrenaturais com Deus. O próprio Jesus apareceu para mais de 500 pessoas depois de ressurreto entre os mortos. Jesus apareceu para Paulo quando ele ali se converte o coração dele ao Senhor. E ainda eu acredito que você e eu podemos também ter uma experiência sobrenatural com a presença de Deus. E eu não falo somente ter sensações, mas ter uma experiência real, viva, com a presença de Deus, com a palavra que revela a Deus, com aquilo que nós entendemos de Deus, da natureza. Agora, se você deseja conhecer mais dele, eu queria deixar para vocês esses 4 pontos para você pensar comigo nesse devocional. A natureza revela quem Deus é. As Escrituras revelam Deus para nós e nós podemos conhecer a Deus através das Escrituras. Nós podemos conhecer a Deus através da revelação de Jesus, mas também podemos conhecer a Deus através de uma experiência sobrenatural. Agora, o que nós conhecemos de Deus, essa continuidade e esse crescimento no conhecimento a respeito de Deus, não depende somente dele. A palavra de Deus nos chama a buscarmos esse conhecimento. A palavra de Deus nos chama
a experimentarmos a bondade de Deus. Existem dois aspectos que eu quero dizer para nós, que é necessário nós conhecermos a respeito de Deus. Esse Deus grande, e tem vários atributos que nós podemos conhecer, mas dois aspectos que nós devemos conhecer de Deus, e os primários é a bondade de Deus e a santidade de Deus. Se você experimentar e ver a bondade de Deus, você conhecer o amor de Deus, um amor incondicional, você conhecer a bondade de Deus, que constrange o seu coração, que volte o seu coração para Ele. Tem muitas pessoas que estão experimentando o amor de Deus através da salvação em Cristo Jesus. Você e eu precisamos experimentar esse amor. Não é um amor como de mulheres e de homens. Não é um amor igual ao que talvez nós conhecemos. É um amor muito maior. É o amor que prendeu Ele naquela cruz. Esse amor, Ele transforma o nosso coração. Mas também nós precisamos experimentar a santidade de Deus. Quando um homem e uma mulher conhecem a Deus na sua santidade, a vida dele de arrependimento, de santificação, de dedicação a Deus, é completamente transformada. Se você conhecer a santidade de Deus, o temor de Deus vai invadir o seu coração. Você vai levar uma vida que vai te afastar do pecado e te aproximar cada vez mais dele para conhecê-lo. Que Deus abençoe você e tenha falado ao seu coração. Amém.